Prezadas amigas, prezados amigos, que o Mestre Jesus nos ilumine, nos dê a sua paz. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte em que a maioria das pessoas às vezes não gosta de ler, mas que ela é muito importante, que é a introdução do livro. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos fazer as nossas meditações, as nossas orações, as nossas vibrações, seja o nome que você der para ela, para que a gente possa se harmonizar com os estudos que nós vamos fazer agora e também que a gente possa pedir aos bons espíritos, ao Mestre Jesus e todos os outros mestres ascensionados que nos dê a devida paz, o devido cuidado em relação a nós, em relação ao mundo que tanto necessita das palavras morredoras e consoladoras que o Mestre nos deixou. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar num local agradável, principalmente a nossa casa, onde não é somente a casa material, mas é o nosso lar, que é a parte espiritual. Vamos pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que não conhecemos. Vamos pedir em oração ao Mestre Jesus que nos ilumine, que nos dê a paz, que nos dê a compreensão, que nos dê forças e condições para os nossos trabalhos do dia a dia, que ilumine a todas as pessoas, inclusive aqueles irmãos que ainda vivem na ignorância das trevas e na ignorância do mal. Mas que também, Senhor, sejamos instrumentos de trabalho e de ajuda no seu ministério. Que assim seja. A introdução de um livro é sempre muito importante. Às vezes as pessoas não gostam muito de ler, mas ela é extremamente esclarecedora para que a continuação do livro seja da melhor forma possível compreendida. E nessa questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa introdução, onde Allan Kardec, através do Espírito da Verdade, vai nos colocar o objetivo desta obra. E o objetivo dessa obra, ele nos diz que está dividido em 5 partes. As ações comuns da vida de Jesus Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas das igrejas e o ensinamento moral. É claro que nós não vamos passar todas essas partes porque é muito longa, né? E o nosso tempo aqui denota com explicações um pouco mais suscetíveis. Mas pegamos algumas partes que é muito interessante e até para a nossa própria análise, onde ele vai começar na parte 2 ali, na introdução, sobre os espíritos, explicando um pouco sobre os espíritos. Ele diz: os espíritos, por causa da diferença de conhecimento que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado todos a penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens. Aliás, sabe até menos do que alguns deles. Há entre espíritos, como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas. É fundamental considerar que tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão caráter pessoal, sem garantir autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, já nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como em todas as obras espíritas, que Allan Kardec escreveu, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, Memórias Póstumas, que foi depois editado no seu desencarne, então a sua ida ao mundo espiritual, ele nos dá aqui uma pequena ideia de que nós não devemos confiar em todas as mensagens dos espíritos, porque nem todos os espíritos sabem de tudo. Obviamente, nós fazemos uma concepção em relação à nossa sociedade. Nem todos sabem de todas as coisas, nem todos sabem de todas as profissões, de todas as matérias, pelo contrário, né? Nós aqui somos
também suscetíveis do aprendizado. Então, um sabe sobre isso, outro sabe sobre aquilo. E, obviamente, dentro da cultura espiritual, nem todos fazem a mesma opinião em relação ao mesmo tipo de ensinamento. Tanto que o Evangelho de Jesus, ele é interpretado pelas outras religiões de uma determinada forma. E segundo a doutrina espírita, nós interpretamos sobre esta forma mais congênita, essa forma mais compactada. Então, diante disso, inclusive, já começando nessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca em alerta para os ensinamentos dos Espíritos. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos médiuns no YouTube que falam disso, que falam daquilo, e as pessoas acabam acreditando naquilo que eles falam. Não se prezam a fazer o crivo da razão, como o próprio Allan Kardec nos explicou, que é melhor nós rejeitarmos 10 verdades do que ficarmos com uma mentira. Então é uma média muito grande de, às vezes, até histórias extremamente fantasiosas, e ele está aqui já nos dizendo, olha, não acredite nesses espíritos. Se a gente não acredita nos espíritos e tem um determinado nível de cultura, um determinado nível de entendimento sobre as coisas espirituais, nós não devemos acreditar também naqueles que aqui estão e têm um determinado nível de cultura, um determinado nível de entendimento espiritual. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Passar pelo crivo da razão é uma das condições do nosso desenvolvimento espiritual, porque nós só vamos saber das coisas se nós aprendemos aquelas coisas. Nós só vamos aprender sobre o mundo espiritual se nós procurarmos aprender sobre o mundo espiritual, sempre fazendo uma peneiração daquilo que realmente é extremamente fantasioso. E nós temos que levar isso em consideração, pois senão nós vamos voltar aos velhos tempos dos velhos magos que falavam determinadas coisas e as pessoas acabavam acreditando. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra para nós refletirmos, para nós fazermos as nossas meditações, para nós fazermos o Evangelho no lar, ele já está nos explicando isso daí. Né? Por quê? Porque diante do seu Evangelho no lar que você faz, os bons espíritos estão ali ajudando, intuindo. Então, quando nós vamos afinando as nossas ideias com os bons espíritos, nós vamos tendo mensagens cada vez mais esclarecedoras, cada vez mais consoladoras, e não ficando interpretando de repente mensagens de espíritos que não sabem mais do que eles estão fazendo lá. A obra continua dizendo que a gente tem que ter cuidado com os princípios novos, porque quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos lugares ao mesmo tempo de uma maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Então, quando vem uma nova verdade, um princípio novo, ela não é simplesmente ensinada num determinado local, em vários locais. Nós vemos isso pela experiência de Allan Kardec, quando ele começou a escrever o Livro dos Espíritos, a parte mediúnica do Livro dos Espíritos, onde vários espíritos davam as mesmas mensagens em locais diferentes da França. Por isso que ele vai fazer uma viagem espírita, ele vai percorrer a França, dos diversos médiuns que lá existiam e que, pela mesma mensagem, eles davam suas interpretações e ele fazia uma comparação, aquelas que estavam mais de acordo, né, tinha uma uniformidade das mensagens, e ele acabava por publicá-las, colocava no Livro dos Espíritos. E isso é de fundamental importância para a nossa vida. Esses ensinamentos, né, são a base para que a gente possa evoluir espiritualmente através do entendimento. Olha como ele fala aqui, na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados por diversos pontos do globo, temos condições de analisar os princípios sobre os quais essas concordâncias se estabelecem. 1000 centros espíritas no tempo de Kardec. Olha, 1000 centros espíritas em torno do globo. Então, já tinha uma grande probabilidade de centros espíritas e de comunicações através dos espíritos. A gente está passando aqui algumas páginas, né, pegamos algumas citações aqui muito interessantes.
Olha aqui, os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência e sabedoria. Eles só abordam grandes questões da doutrina espírita gradualmente, à medida que a inteligência do homem esteja apta para compreender as verdades dessa nova ordem mais elevada e quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão desta nova ideia. Então aqui ele coloca mais uma vez, dizendo que os espíritos só vão revelando as coisas à medida que o homem vai se desenvolvendo espiritualmente, vai desenvolvendo a sua capacidade, a sua paciência, a sua interação para com os outros seres humanos. Ele vai pegando toda aquela gleba de conhecimentos que o homem está tendo e das suas atitudes e das suas ações e vai revelando pontualmente cada nova questão sobre a doutrina espírita. Nós vemos no nosso período, entre o século XX e o século XXI, tivemos grandes revelações através de Chico Xavier e de outros médiuns que aqui ainda estão e estiveram, essas grandes lições sobre o mundo espiritual, locais que a gente nem imaginava que existia. Nós transformamos o inferno que nós conhecemos em uma outras zonas purgatoriais, espirituais, aonde se trabalha somente o pensamento que as pessoas tiveram. Por isso que André Luiz vai nos dar uma grande lição de que nós devemos patrulhar os nossos pensamentos para que esses pensamentos fiquem acumulados dentro das nossas questões perispirituais e dentro do perispírito, que é o nosso gravador das coisas boas e também das nossas mazelas, mas que esses pensamentos sejam como trampolim para o mundo espiritual, para que a gente possa lá já começar um trabalho novo, um trabalho de renovação, não só nosso, mas um trabalho de renovação para com os outros espíritos, né? Seria inútil, pois, ele vai dizer aqui, querer adiantar o tempo designado para cada providência. Os espíritos que são levianos, que não se preocupam com as verdades, que respondem a tudo, e por essa razão, sobre todas as questões prematuras, sempre há respostas contraditórias. É muito importante isso daí, que a gente vai repetir. Ao você fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ao você trabalhar numa casa espírita, numa sessão espírita, você tem que saber e trabalhar o crivo da razão. Pois os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca o decidem de um modo definitivo. Declaram apenas abordá-lo sob o seu ponto de vista e eles mesmos aconselham a esperar uma confirmação. É por isso que muitas verdades espíritas estão acontecendo no nosso século. Porque os espíritos que são realmente sábios, se eles não sabem sobre aquela questão, se eles não estão esclarecidos sobre aquelas questões, ou se essas questões ainda têm que ter algum tempo de amadurecimento, eles não falam, eles falam exatamente somente sobre aquela parte. E eles aconselham a gente a esperar uma nova confirmação. E essa nova confirmação, às vezes pode durar meses, dias, pode durar anos, e hoje nós temos muitas confirmações de anos e anos anteriores, né? Ele também nos diz aqui que Deus quis que a sua lei fosse fixada com alicerce na base inalienável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um só homem. Então, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dando muitas coisas interessantes, muitas notas históricas. Na parte 3, né, que são as partes históricas, ele vai falando sobre os samaritanos, nazarenos e publicanos, sobre as diversas religiões e diversos tipos de sociedade que tinha no seu tempo. Ele vai falar sobre os precursores da doutrina espírita, que é Sócrates e Platão, né? Ele vai também nos citar sobre o resumo desta vida de Sócrates e de Platão, onde eles foram, podemos dizer assim, os primeiros espíritas, mas que já estavam praticamente assim conectados com o mundo espiritual. E dentro dessas questões, ele vai passar depois para as verdades do Mestre Jesus, algumas partes do Evangelho de Jesus, tirando muitas das vezes algumas histórias, mas que não denigre de nada do que os evangelistas escreveram. Então, quando você é detratado em relação
às outras pessoas: poxa, mas vocês espíritas só acreditam somente no que está escrito ali pelo Allan Kardec? Não, pelo contrário. O verdadeiro espírita, ele é um pesquisador de si mesmo e um pesquisador das coisas espirituais. Esse pesquisador das coisas espirituais lê a Bíblia, lê o Alcorão, se puder, lê outros livros de outras religiões, faz a sua análise, faz as suas percussões, faz as suas indagações em relação àquilo que está sendo estudado, não acredita em tudo, mas trabalha sobre o crivo da razão. É por isso que, antes de começar o capítulo 1, no final da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer: a sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes. Então, a sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes. E esta é a diferença de inteligência e sabedoria. Inteligência é você absorver tudo, colocar em prática. A sabedoria é colocar em prática para o seu bem e o bem de todos. Por isso, ao você fazer o Evangelho segundo o Evangelho no lar, na sua casa, peça a sabedoria dos bons espíritos. Peça que os bons espíritos iluminem você para a palavra sábia, para que possa ficar no coração das pessoas, dos seus familiares ou daqueles que participam do seu Evangelho no lar, ou para você mesmo que faz o Evangelho sozinho, e tenha essa sabedoria de que eu não sei tudo, mas tudo que sei eu posso colocar em prática e posso aprender muito mais. Isso é ser sábio, né? O resto é você estagnar na sua vida, na sua capacidade de aprender cada vez mais e dizer: eu acho que eu já sei tudo, não tenho necessidade de aprender mais nada diferente, eu já estou numa determinada idade, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Não faça isso, tá? Nós somos seres eternos e, como seres eternos, sempre estamos aprendendo coisas novas. E que a gente possa aprender coisas novas eternamente para o nosso desenvolvimento espiritual e também para o nosso desenvolvimento da humanidade, aplicando essas lições para o bem do próximo. Muita paz, muita prosperidade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos der o aval da nossa presença.